líder dos servos, e teremos a participação do Isaías Rei. Isaías, o irmão está a palavra. Um bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, nessa grande reunião de oração. Fico feliz pela iniciativa do departamento. De fato, nós precisamos de muita oração, porque a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E muitas coisas precisam mudar no nosso meio. Claro, nós somos conscientes disso, que precisamos nos consagrarmos mais, precisamos do batismo do Santo Espírito para melhor realizarmos uma obra que, de fato, venha agradar o nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando os irmãos sugeriram falar sobre servos, a primeira coisa que veio na minha mente, procurei servos na Bíblia Sagrada, encontrei muitos, mas o primeiro que veio à minha mente foi Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo para servir. Ele se importava com as pessoas. E eu gostaria de fazer menção no texto bíblico, que todos vocês conhecem, mas é importante relembrarmos e lermos o que está em João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 1 em diante, nos diz que, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois de pôr água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Olha o quanto a ação de Jesus chamou a atenção daquele discípulo, o discípulo mais velho que estava ali. Por que chamou tanto a atenção daquele discípulo? Porque ele não estava acostumado a ver o mestre servir. E, de fato, ele mesmo não estava acostumado a servir, mas a ser servido. E, por isso era muito estranho para ele. No versículo 12, nos diz: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu faço? Jesus faz essa interrogação: vocês estão compreendendo o que eu faço e o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E Jesus é, sim, Mestre, é o nosso Redentor, é o nosso Senhor e é o nosso Criador. E eu não consigo ver o maior servo na Bíblia a não ser Jesus. Veio a este mundo, viveu 33 anos servindo. Na sua partida, de volta para o Pai, ele estava muito preocupado, irmãos. Mas muito preocupado. Ele estava preocupado com a sua pequena igreja que surgira agora, a igreja primitiva. Por quê? Porque havia entre eles o espírito de quem seria o primeiro. Quem seria o mais importante. E isso estava incomodando o nosso mestre. E por isso ele deu esta grande lição. E eu acredito que é a lição mais importante já concedida à humanidade. E naquele momento aos discípulos. A lição da humildade. A lição de servir. O nosso papel como líderes, como pastores, como missionários, como todos aqueles que pregam o evangelho, é, de fato, servir. Não importa a circunstância, o nosso dever é servir. Eu tenho um colega que ele tem eu posso dizer assim, um slogan, ele diz assim, 24 horas, pronto 24 horas. Alguns colegas que estão aqui da obra vão entender quem é. Pronto, meu filho, 24 horas para servir. Irmãos, esse é o nosso legado.
servir. Foi isso que Jesus deixou para nós. E a palavra de Deus continua dizendo: vós me chamais mestre, e eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor, mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, Jesus se colocou aqui, amados irmãos, como servo. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. O que significa ser servo? Qual é a definição de servo? Jesus acabou de colocar aqui, em João capítulo 13, que ele era o servo. Por que ele era o servo? Porque ele era a pessoa que estava se colocando a serviço de outros. Então, o servo é aquele que se coloca a serviço. E eu pergunto para a amada igreja, nós estamos a serviço de quem? Nós estamos a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o nosso dever, o nosso grande objetivo é, sim, pregar o evangelho. Agora, existem algumas promessas para aqueles que pregam o evangelho, para aqueles que servem. Olha o que diz a palavra de Deus, que foi a meditação proposta para nós nesta maneira. Os que servem os outros serão servidos pelo sumo pastor. E nós acreditamos nisso. Eu acredito que todos vocês que estão aqui já sentiu a presença de Deus, como Deus nos abençoa quando nós nos entregamos inteiramente ao serviço. Você sente ali a presença de Deus. Eu estou aqui em Imperatriz do Maranhão e ontem nós fizemos uma ação missionária. Fomos à praça, distribuímos folhetos, conversamos com as pessoas, falamos do evangelho para as pessoas, e quando você volta desse trabalho, você volta realizado. E quantas vezes nós sentimos a presença de Deus quando nós estudamos um estudo bíblico, quando a pessoa se converte, como foi dito aqui pelo nosso pastor Silvan, que alguém lhe afagou, alguém lhe mostrou a cidade prometida, como se já vivesse nela, e ele foi agraciado, e hoje está aqui conosco. Então, o pastor, o sumo pastor, Jesus Cristo, ele nos abençoa. Nos diz ainda mais: eles próprios beberão da água viva e ficarão satisfeitos. Então, todas as vezes que nós pregamos o evangelho, todas as vezes que você se dedica, todas as vezes que você é serviçal, que você tira tempo para pregar o evangelho, para servir as pessoas, estamos bebendo da água da vida e nos sentimos satisfeitos. Não anelarão diversões excitantes, ou uma mudança de vida. O grande objeto de interesse será como salvar almas quase a perecer. O intercâmbio social será proveitoso. O amor do Redentor ligará os corações em unidade. Então, o grande objeto de interesse do pastor, do missionário, é ganhar almas. Em todos os momentos, ele vai procurar ali um jeito de mostrar o evangelho, de testemunhar. Mesmo numa brincadeira, mesmo no momento de lazer, mesmo estando em um banco, numa fila, em um comércio, ele vai estar ali com o folheto, ele vai testemunhar, ele vai falar de algo que está nele, o serviço de Cristo. Queridos, ser servo, Jesus falou isso e ele compreendeu isso. Ser servo é servir. Porém, nós não temos isso. Nossa natureza não pede para servirmos. Essa natureza que nós temos. Nós queremos ser confirmados, nós queremos ser o primeiro, a gente quer ser visto. É isso que nós pensamos. Às vezes, olha, ninguém está valorizando o meu trabalho. Eu não sou visto, eu não sou confirmado. Devemos ter muito cuidado com esse sentimento, porque nós precisamos, de fato, da confirmação apenas de Deus. Precisamos entender que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Eu gostaria de ler um texto da lição de ontem,
no sábado, é o terceiro tópico, me chamou muito, muito a atenção, mas muito mesmo, e gostaria de compartilhar com todos vocês mais uma vez. Está no terceiro tópico. Quando recebido no coração, o fermento da verdade regula os desejos, purifica a mente e adoça o temperamento. Quando a gente recebe esse fermento da verdade, a palavra de Deus em nossos corações, nós não nos importamos qual será a nossa posição. Nós nos importamos com as almas, nos importamos com o bem-estar da igreja, nos importamos em servir. E continua o texto, a palavra de Deus deve exercer um efeito santificador em nosso relacionamento com cada membro da família humana. O fermento da verdade não produz mentalidade competitiva. Olha que importante, irmãos. Nem amor pela ambição ou desejo de ser o primeiro. Jesus ali não foi o primeiro. Quando Jesus esteve aqui, irmãos, morava numa casinha mais pobre, das mais humildes que tinha. Aprendeu a função de carpinteiro. Aprendeu a se autossustentar e a servir em todos os momentos. Desde criança, ele servia. E a palavra de Deus nos diz, o verdadeiro amor que vem do céu não é egoísta, nem instável. Não depende de elogios humanos. O coração daqueles que recebem a graça divina, transborda de amor por Deus e pelo que Cristo resgatou com seu sangue, pelas almas. O eu não vive lutando por reconhecimento. Olha aqui, irmãos. O eu não vive lutando por reconhecimento. Ele não ama os outros porque o amam, ou o agradam, ou porque reconhece seus méritos, mas porque são propriedade que Cristo adquiriu. Se seus motivos, palavras ou ações forem mal compreendidos ou deturpados, ele não se ofende, mas segue o seu caminho com serenidade. É gentil, atencioso, humilde em sua opinião sobre si mesmo, mas cheio de esperança, sempre confiando na misericórdia e no amor de Deus. Queridos, nós precisamos de fato sermos reconhecidos por Deus. Não importa a circunstância, devemos servir. E com certeza, as pessoas vão ver em nós o testemunho de que estamos com Cristo, de que estamos servindo a Ele. Eu vi uma definição sobre humildade, porque a pessoa que serve, ela é humilde. E Jesus, essa era a principal característica dele, o ser humilde, o Criador que veio servir a criatura, os criados, podemos dizer assim. 37 qualidades de um líder que ninguém esquece, nos faz menção do que é uma pessoa humilde. Olha o que nos diz aqui na página 133. Uma das mais lindas definições de humildade é: humildade é fazer silenciar todo o nosso saber diante da sabedoria de Jesus. Se Jesus lavou os pés dos seus discípulos, serviu a igreja, isto é sabedoria. Sabedoria, queridos irmãos, é salvar. Não importa a circunstância. Não importa se o missionário vai se desgastar. Não importa se ele vai ficar sem dormir. Não importa se ele vai lavar os pés de alguém. Não importa se ele vai carregar a alma no colo. Não importa se ele vai afagar aquela pessoa. Não importa se ele vai se doar totalmente pela pregação do Evangelho. Isto é sabedoria. E eu gostaria de ler uma promessa que Jesus fez para concluirmos aqui a nossa pequena meditação e importante meditação. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Qual é a promessa de Deus para os seus pastores e para os seus servos que estão aqui e todos aqueles que pregam o Evangelho? Quando compreendemos que somos cobreiros de Deus, suas promessas não serão proferidas com indiferença. Elas arderão em nossa alma e inflamar-se-ão em nossos lábios. Olha o que aconteceu com Moisés, o servo de Deus. Servo, lembre-se disso.
A Moisés, quando chamado a servir a um povo, olha a característica que o Espírito de Profecia dá desse povo. A Moisés, quando chamado a servir a um povo ignorante, indisciplinado e rebelde, foi feita por Deus a promessa: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha que maravilha, irmãos. Olha que bênção. Deus pode dizer, esse povo é rebelde, é disciplinado. Eu não posso falar isso. Moisés não poderia falar isso. Mas Deus nos concede o descanso. Qual é o descanso do missionário? Da missionária? Qual é o descanso daqueles que pregam o evangelho? A presença de Deus. É Deus que nos conforta, é Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos preenche com a sua graça. Essa promessa, queridos irmãos, pertence a todos. Olha o que diz: certamente eu serei contigo. Essa promessa pertence a todos quantos trabalham em lugar de Cristo, em favor dos seus aflitos e sofredores. Essa promessa, ela se estendeu até nós. Portanto, existe uma advertência aqui nessa meditação muito séria, e eu gostaria de ler para todos nós, para concluirmos. Olha o que diz aqui a advertência, irmãos. A advertência para todos os pastores, todos aqueles que trabalham na vinha do Senhor. Ouçam bem, queridos irmãos. No grande dia do juízo, os que não trabalharam para Cristo, que andaram ao sabor do vento, só pensando em si mesmo, cuidando de si, serão postos pelo juiz de toda a terra com os que fizeram mal. Portanto, requer e recai sobre nós uma grande responsabilidade, irmão. Se eu não pregar o evangelho, se eu não cumprir com o meu dever, vou estar do lado daqueles que serão condenados. Receberão a mesma condenação. Toda alma é confiada a um depósito. De cada um pedirá conta o sumo pastor. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? E que dirás quando ele te visitar? Olha a interrogação, olha a pergunta. Onde está o rebanho que eu coloquei sobre os teus cuidados? O que dirá? Que possamos, queridos irmãos e amigos, amada igreja, dizer: eis aqui, estou aqui, Senhor, com o rebanho que o Senhor me deu. Que possamos apresentar esse rebanho, possamos nos dedicar completamente. E a reflexão, reflita, nos diz: sou um servo pronto a servir em qualquer ocasião? É verdade que nós estamos chegando a uma assembleia reorganizadora de 2 reuniões. E muitas pessoas ficam perguntando: para onde eu irei? Aonde eu vou trabalhar? Lá é quente, lá é frio, lá é norte, lá é nordeste. A gente pergunta, mas a reflexão nos diz: sou um servo pronto a servir em qualquer ocasião? Oxalá que sim. E eu gostaria de concluir com o texto de Naum, capítulo 1, versículo 7, para todos vocês e para todos nós. O Senhor é bom, tenham isso em mente, Deus é bom, e a sua presença nos acompanha. Ele é uma fortaleza para o missionário, no momento da angústia, no momento da tristeza. E ele nos conhece todos aqueles que confiam no seu nome. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, como servo. Amém. 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 Seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Gratidão, pastor Isaías. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Continue orando por mim. Ore por minha família, meus filhos, netos. Ore por nossa associação aqui, Maranhão, Piauí. E por toda a grande união, né, que temos aqui no Brasil. E não esqueçam do servo de vocês. Muito obrigado. Irmão.